Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e esse programa é integralmente patrocinado pela Andif, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. Só por isso, nós não temos rabo preso com ninguém, trazemos a este programa quem nós achamos que devemos, abordamos qualquer tema, independente de interesses partidários, o que quer que seja, e se você tiver os seus interesses contrariados, se você discordar daquele que nós colocamos, olha, essa tribuna é livre e independente, fique completamente à vontade para trazer aqui as tuas verdades, tuas convicções, teus princípios e daí por diante que serão muito bem-vindas. Semana passada nós trouxemos aqui nesse programa o deputado Fernando Zuppo, como eu disse, um dos poucos homens públicos que eu respeito, porque conheço seu caráter, conheço seu elevado senso ético. E ele nos honrou mais uma vez com a sua volta a este programa e nós vamos continuar conversando sobre aquilo que nós paramos a semana passada. Deputado, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. A alegria é toda minha. Você falou que não tinha conseguido concluir os assuntos que nós iniciamos no outro programa e eu me vi na obrigação de voltar aqui para... Mas isso é verdade. O que eu deixei de te perguntar é o seguinte. Deputado, você deu assim um diagnóstico das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Nós já vimos o mesmo diagnóstico ser dado por todos os presidenciáveis, por discursos de palanque. Todos diagnosticam o problema, mas o problema permanece. Por que isso não é sanado? Deixa eu passar uma coisa para ti. Em 2004, nós não temos obviamente os números de 2005, mas em 2004 o Estado arrecadou com declarações de imposto de renda de pessoas físicas 82,6 bilhões de reais, não chegou a 83 bilhões de reais. Ele pagou de juros exatos 93 bilhões e 500 milhões de reais. Todo o dinheiro que a população pagou de imposto de renda e que o Estado deveria devolver em forma de prestação de serviço adequado, em forma de saúde, educação, moradia, estradas, ele botou mais 10 bilhões do bolso e entregou nas mãos dos bancos, pagamento de juros. Como que se reverte isso? Os problemas todos vêm sendo diagnosticados. Por que que as autoridades livremente constituídas através do voto não têm coragem, não têm disposição ou falta saco roxo para resolver essa questão? O que falta? Olha, Donizete, sendo bem realista, né? O ideal seria se nós não tivéssemos contraído essa dívida monumental. Mas ela é uma realidade, ela está aí e o Brasil tem que honrá-la. Embora, a meu ver, nós já estejamos pagando esses juros aí pela quinta ou sexta vez, né? Porque no passado nós fomos espoliados por esses bancos internacionais. Mas vamos admitir que essa dívida realmente exista e que nós temos que pagar esses juros para poder honrar a pátria onde nós moramos. É o nome do Brasil que está em jogo. Então, o que nós deveríamos fazer, na minha opinião? Lógico que é um problema complexo para você colocar em poucas palavras, mas, a grosso modo, nós temos que alongar o perfil dessa dívida. Nós temos que alongá-lo o máximo possível. Nós não podemos pagar uma fortuna dessa por ano em detrimento da qualidade de vida do nosso povo, né? A Rússia teve um problema semelhante, né? O presidente russo lá chamou o FMI, né? Chamou o Clube de Paris e fez uma composição com eles. Falou, olha, eu não posso pagar mais do que X% do meu orçamento de juros por ano. Então, se eu posso pagar só isso, a outra parte eu vou investir dentro do meu país, tá? Para gerar desenvolvimento, gerar empresa
empregos, gerar riquezas, e com esse emprego e com essa riqueza eu vou aumentar o meu orçamento de maneira que aquele percentual que nós estipulamos cresça, mas cresça em valor absoluto, não em percentual, né? Limitar, né? Traduzindo em miúdos, o Donizete, a mulher dele, o filho dele, né, habitam lá uma casa e o Donizete ganha R$1.000 por mês. Você tem que controlar esses R$1.000 que você ganha. Senão, se você quiser comprar uma geladeira nova, você tem que chamar a tua mulher, teu filho e falar, olha, esse mês nós vamos fazer um investimento aqui numa geladeira. Você tem que controlar os seus ganhos, né, para que os seus gastos não te levem a uma situação difícil. Então, essa proposta era a proposta do Lula. O Lula ganhou com esse discurso. Exatamente. O Lula, eu me lembro do Fora FMI, lembra? Fora ALCA. Quantas e quantas vezes nós vimos aqui, muita gente nem sabia o que era ALCA, o que era FMI, estava lá fora ALCA, às vezes na mão de estudantes que acabaram sendo usados até por grupos interessados, sem saberem na verdade do que eles estavam falando. Cadê o Fora FMI? Né? Nós estamos aí pagando essa fortuna de juros. Outra coisa, tem que diminuir o tamanho do Estado. Também era uma proposta do Lula, da diminuição do tamanho do Estado. O Lula dizia, não é possível que você tenha que pagar aí 35%, 40% de impostos, né? Nós vamos diminuir isso, nós vamos fazer a reforma tributária. Mas o que acontece, na minha opinião? As ditas reformas são reformas conjunturais, são pontuais, não são reformas estruturais. Se você fizer uma reforma estrutural, você vai dali para frente trabalhar de acordo com novas normas. Mas na medida que você faz reformas pontuais, reformas conjunturais, você na verdade está remendando, está tapando buracos. Mas quem poderia fazer as reformas estruturais? Ficaria a cargo do Poder Legislativo, Executivo, a cargo de quem? Dos 3 poderes. Agora, esses 3 poderes, eles só agem sob pressão. Esse é o pulo do gato. A pressão popular. O governo tem que ouvir a população. Referendo do desarmamento, né? Quando lançaram o referendo do desarmamento, no começo, todos os ministros do governo falavam em paz, lenço branco, né? Armas nunca mais, vamos jogar fora. O que o povo respondeu? Não, você não me dá segurança, eu quero ter o meu revólver dentro da minha casa. Eu uso se eu quiser usar, mas é um direito que eu tenho, certo? Então o povo deu uma resposta ao governo. Porque é muito bonitinho, esses artistas globais, esses ministros, estão falando em desarmamento, lógico, mas eles estão com segurança armado atrás deles. Atrás deles. A população não tem segurança, então como é que faz? Como é que faz? Então, eu acho que a população tem que se organizar mais ainda. Tem que, os sindicatos, as associações, eu te falava há pouco, eu participo de um grupo, chama-se Brasil Nação. Né? O que nós estamos pregando nesse grupo? Exatamente isso, a moralidade, as reformas estruturais, os investimentos em educação, saúde. É uma proposta que nós temos e que é execuível, viu? Ninguém é platônico aqui, ninguém está pensando em coisas impossíveis de serem colocadas, não. Nós estamos copiando o que outros países estão fazendo, os outros já fizeram. Certo? Seria um choque de moralidade. Choque de gestão. Porque como nós vamos fazer, Zupo, com que, segundo os planos que você acabou de me colocar, eles reduziriam talvez os 30 e tantos ministérios que nós temos para 5. Os 500 e tantos deputados para 50. Como nós vamos fazer os deputados aprovar uma lei dessa daí, Zupo? Uma Assembleia Constituinte. E a participação da população. Mas a Assembleia Constituinte não serão compostas por deputados? Nós vamos votar. Então nós vamos votar nos deputados que vão... E então os deputados, os senadores, né, o Congresso Nacional, vai à televisão e o deputado vai dizer qual é a proposta dele.
E aquela proposta dele é a proposta que ele vai votar lá na Câmara Federal. Por quê? Porque ele vai estar dentro de um princípio de fidelidade partidária e se ele votar diferente daquilo, ele pode ter o mandato dele cassado. Ele vai ter um compromisso com uma postura política, uma postura de ideias políticas. Mas nós estamos falando, Zupo, em reduzir, por exemplo, a quantidade de deputados. Sim. É uma estupidez, nós temos 513 deputados. 513 então, e 81 senadores. Sim, 513 deputados. São 513 cidadãos sendo pagos para defender os seus próprios interesses ou interesses corporatistas. Nós precisamos 500 deputados para votar uma reforma da Constituição. Nós podemos ter uma eleição para eleger uma bancada de congressisuma para votar, seriam os deputados constituintes. Mas, quer dizer, missão específica. Isso partiria de uma organização da sociedade que pressionaria. Sociedade organizada participando, os segmentos participando, os institutos, o povo, as associações amigos de bairro, é o clamor popular, é o povo que modifica o pensamento da classe política. Donizete, isso foi na Coreia, né? Isso foi na Índia, isso foi em todos os lugares do mundo, é o povo participando disso. O povo não sabe ainda usar o sistema democrático que nós temos. Ainda hoje, embora você já tenha todos esses institutos de defesa do consumidor, hoje, embora nós tenhamos evoluído muito perto de um passado recente, ainda falta mais agressividade. O povo tem que participar, né? Tem que participar na escola junto com o seu filho, né? Tem que ir no posto de saúde, enfim. É um movimento de participação popular que vai colocar esse povo na parede para que eles modifiquem esse status quo que nós temos aí. É complicado fazer isso? É da noite para o dia? Não é da noite para o dia, mas é um movimento que tem que ser feito. Nós não podemos admitir que o que está aí está certo, 35 ministérios, o governo federal ficando com 40% da arrecadação e o município ficando com 4%. Na hora que você vai resolver um problema ambiental do município lá no fim do Brasil... Caiu uma ponte e não tem dinheiro para levantar. Não tem dinheiro para levantar. Aí o que o prefeito faz? O prefeito pega o ônibus e vai para Brasília de chapéu na mão para ver se ele consegue arrumar um pouco de dinheiro para arrumar a pinguela que caiu no município dele. E vai ficar grato à figura do presidente da República que arrumou o dinheiro para ele. Então, é desse jeito, é a política do fisiologismo, tá? Brasil, nação, segundo plano. Infelizmente. É a sociedade mantida cativa. Agora, uma maneira de você fazer com que a sociedade participe é você dando escola para ela. Certo? Você tem que dar educação. Nós temos que fazer investimentos maciços em educação e agora é hora de nós exigirmos esses investimentos, né? Eu acho que cada pai que estiver nos ouvindo tem que ir lá na escola que o seu filho estuda, seja primeiro, segundo ou terceiro grau, tem que ir lá ver o que estão ensinando para o teu filho. Estão ensinando ele a quê? A ser empregado ou a ser um empreendedor? Né? Que matéria? Estão brincando de ensinar teu filho? Né? Porque o seu filho, o meu filho, o seu filho, ele vai concorrer no mundo globalizado. Hoje você abre a internet, você pode disputar uma concorrência de um software que esteja sendo pedido por uma empresa em Taiwan. E o teu filho é que vai concorrer com o filho do japonês, com o filho do coreano, com o filho do chinês. Então nós temos que exigir essa qualidade de educação para nós. Eu acho que esse é o ponto vital e é em cima disso que eu acredito que nós possamos ter mudanças nesse país. Deputado, obrigado por ter vindo. A gente coloca aqui com maior orgulho este programa à disposição da sua pessoa e à disposição desse movimento. É muito importante e toda a sociedade tem que participar. Se nós queremos mudar alguma coisa nesse país, não vai ser mudado por ordem de conjunturas astrológicas ou qualquer coisa. É o povo que muda o país em que ele vive, da mesma forma que o cidadão que muda a casa em que ele mora. Se alguma coisa vai mudar aqui, vai mudar porque nós queremos, porque nós fazemos, não é porque alguma divindade vai chegar aqui e vai transformar isso aqui num paraíso da noite para o dia. Deputado, muito obrigado por ter vindo. Nós gostaríamos de tê-lo aqui conosco até o fim desse programa, mas eu sei que é impossível devido aos compromissos assumidos por ti.
está à tua disposição nesse programa e à disposição desse movimento. Eu gostaria que você trouxesse outras pessoas ligadas e comprometidas moralmente com esse movimento e com essa modificação que queremos imprimir nesse país em que nós vivemos. Obrigado, Donizete. Meus parabéns pelo programa. Você, com esse programa, você está colaborando, né? Com a sua valentia. É só um parênteses, eu me lembro quando você ia no meu, você perguntava se podia falar mal do sistema financeiro, dos bancos, né? E eu dizia, lógico, você tem que falar, isso aqui é aberto para você falar o que você pensa. E hoje você tem o seu programa, onde quem vai fala o que pensa também. Meus parabéns. Muito obrigado. O deputado Zupo, sempre com bastante propriedade, abordou algumas questões de ordem macrocósmica, não é? Mas nós vamos trazer essas questões para o nosso dia a dia, naquilo que nos diz respeito mais diretamente. E hoje, meu caro colega, aquilo que nos diz respeito mais diretamente é aquilo que pesa no nosso bolso. Nós estamos chegando em novembro, pleno novembro. E nós já começamos a ver os bancos mandar aquelas cartinhas convidando o cidadão inadimplente para vir fazer uma composição, aquela coisa. Então, o cidadão chega lá, a situação é bem assim. O cidadão chega lá e se depara com um gerente muito bem treinado para induzi-lo a fazer aquilo que é de interesse do banco. E o cidadão e o gerente vai apresentar para ele um montante devido. Bom, mas ele usou R$1.000 no cheque especial. O gerente vai apresentar para ele uma dívida de 6, 7, 8 mil reais. Não, porque eu não devo tanto. Não, mas acontece que a dívida está evoluindo a juros de mercado. Então nós vamos estancar essa dívida, porque o ano que vem de 8 mil ela vai estar em 20 mil. E nós vamos estancar essa dívida, vamos te refinanciar esse débito, uma taxa de juros de 1% ao mês, 30 meses para você pagar. Vamos tirar hoje ainda o seu nome do Serasa, você já vai estar com o nome limpo. Olha, preste muita atenção quando esses cidadãos que são muito bem treinados e bem pagos para te induzir a erro, te dirigem esse tipo de convite. Primeiro, você não deve 8. Você deve 1 corrigido a juros legais. Mesmo que os bancos se esforcem, eles nunca conseguiram explicar qual é a lógica que tem em eles pegarem o dinheiro da população a 6, 7% de juros ao ano e emprestar esse mesmo dinheiro para os tomadores de crédito, que é a outra parcela da população, a taxas de juros que chegam a 200% ao ano. Não é legal porque o Banco Central autoriza. É óbvio que o Banco Central vai autorizar. Quem está na administração do Banco Central? São banqueiros. Não sou nem eu, nem você, nem representantes do povo. A diretoria do Banco Central é composta de banqueiros ou de executivos indicados pelos bancos. Então, o Banco Central é papel dele aprovar tudo, é papel dele não fiscalizar coisa alguma, enfim. O Banco Central é o exemplo mais claro que nós temos de um órgão regulador que foi envolvido e tomado pelo órgão supostamente que deveria ser regulado. Quer dizer, o Banco Central, que deveria fiscalizar os bancos colocaram no cérebro banqueiros, e é óbvio que o Banco Central não fiscaliza coisa alguma. Então nós temos essa questão. Nunca vá para uma mesa de negociação com o banco ou com qualquer outro credor sem você antes refazer o seu cálculo. Se você não recalcula o seu débito, o montante legalmente devido, você nunca vai saber se o montante apresentado pelo banco ou por outro credor qualquer representa a realidade ou não. Então a tendência natural é o cidadão achar assim, como o Serasa, o SPC, o Equifax, são órgãos
que se auto-intitulam de restrição, de proteção ao crédito, mas na verdade eles se transformam por falta de fiscalização. Olha, eu falo em alto e bom tom. SPC, Serasa e Equifax, por falta de uma legislação rigorosa que impõe disciplinas à atuação dessas empresas, se transformaram em órgãos de extorsão. Aí vem o cidadão, porque você está falando que o Serasa está extorquindo. Não, ô cidadão, não é o Serasa que está extorquindo. Mas sem nenhum controle sobre as suas atividades, ele se transforma num órgão que se predispõe à extorsão. Sabe por quê? Porque para se negativar um nome, o associado do Serasa com um código negativa quem ele bem entende. Então, a partir do momento que eu disponibilizo um instrumento que negative indistintamente, sem checagens, sem maiores verificações da legalidade da suposta dívida, então estou colocando esse órgão à disposição de todo aquele que quer extorquir. Ou seja, o instrumento está aqui, faça dele o uso que você quiser. Só que quando você entra com uma ação na justiça, você tem duas vantagens imediatas. A primeira, você estanca a dívida. A dívida que estava correndo a juros de mercado passa a correr a juros de 1% ao mês. E a segunda, você tem o seu nome excluído do Serasa, logo que você passa a discutir o montante supostamente devido na justiça. Duas são as vantagens, então não existe nenhum motivo para você ceder às pressões feitas pelos bancos. 13º, você só usa o seu 13º, primeira parcela que sai em novembro, segunda parcela que sai em dezembro, você só usa o 13º para você pagar integralmente o débito, nunca para pagar parte dos juros. Olha, eu tenho R$1.000, eu devo R$1.000, mas o banco está dizendo que eu devo 8. Olha, são 7.000 só de juros. Mas eu ganho R$1.000. Meu 13º vai ser de R$1.000, mas eles vão refinanciar o meu débito. Olha, a realidade que nós temos é a seguinte, isso com anos e anos de acompanhamento. O cidadão chega a novembro, dezembro, ele pega o 13º, entrega para o banco e o banco refinancia a dívida dele, mas faz ele assinar uma confissão de dívida. Aquela confissão de dívida já esquece a origem do débito, que era R$1.000. O banco vai fazer ele assinar uma confissão de dívida no montante daquele momento, que é 7, 8 mil reais, não importa quanto. O cidadão assina uma confissão de dívida de 8.000, não importa a origem, que era 1.000, ele está confessando que deve 8, e aquilo que passa a valer. Ele assina isso em novembro, tem dezembro, aí ele já não paga em janeiro, em fevereiro. É sempre assim, nos 10 anos de acompanhamento que nós temos feito. Em janeiro, nós temos os menores picos de inadimplência, em função dos acordos feitos em novembro e dezembro. Em março, nós temos os mais altos picos de inadimplência, que vai até novembro daquele ano. Então o cidadão faz aquele acordo, entrega o 13º para o banqueiro, o banqueiro tira o nome dele do SPC do Serasa, ele já corre, faz algumas comprinhas para fim de ano, chega março ele já não consegue mais pagar, e o banqueiro deixa, negativo o nome dele novamente agora, em cima de um débito de R$8.000, em novembro daquele ano, aí ele chama ele de novo, olha, você fez um acordo de 8.000, mas olha só, puxa, você não pagou, agora está em 15. Mas não tem importância, nós vamos refinanciar para você a taxas de juros de 1% ao mês. Que coisa linda! E vamos tirar o seu nome da SPC e do Serasa. E vamos orar a Deus para que você consiga pagar. É muito comum as pessoas procurarem a Andif
com débitos que iniciaram com R$500. Hoje eles devem 15,16. Iniciou o débito com 2, 3 mil, hoje deve 35, 40. E todos fizeram exatamente a mesma coisa. Foram fazendo repactuações e assinando confissões de dívida. Uma dívida, quando você confessa, subentende-se que ninguém botou um revólver na sua cabeça para você assinar. Você é maior, vacinado, você está no gozo, no pleno gozo dos seus direitos, subentende que você sabe aquilo que você está fazendo. E se você assinou uma confissão de dívida, significa que você realmente e efetivamente devia aquilo. Aquilo vai correndo mais um ano. Então hoje nós temos uma situação caótica. Mais de 20 milhões de nomes inscritos no Serasa. É um exército maior do que a população do Paraguai. De inadimplentes. Significa que nós temos, numa população economicamente ativa de cerca de 50 milhões de pessoas, nós temos quase que 1/3 de vigaristas, caloteiros, maus pagadores. Não. O nosso povo brasileiro, ele é honesto. Ele gosta de pagar as suas dívidas. Ele gosta e quer pagar as suas dívidas. Mas pega taxas de juros de 200% ao ano, como se cobra aqui no Brasil, e coloca lá nos Estados Unidos, vê se lá também não vai ter um exército de inadimplentes, na França, na Alemanha, no Japão, onde você quiser. Aposto contigo que se eles não matarem você antes, lá vai ter a mesma taxa de inadimplência que tem no Brasil. Então o brasileiro não é um mal pagador, não é um caloteiro, não é um vigarista. Ele é uma vítima desse sistema financeiro equivocado e sem nenhum controle. Lamentavelmente, as autoridades legalmente constituídas não se apercebem ou são muito bem pagas para não se manifestarem a respeito dessa triste realidade que nós vivemos. Se você tem dificuldades em renegociar o seu débito, dificuldades em refazer o cálculo da sua dívida, dificuldade em periciar o montante supostamente devido, se você tem problema com cartão de crédito, cheque especial com agiotas, procure a Andif, é gratuito, nós te orientamos gratuitamente, não te cobramos absolutamente nada para orientá-lo. E você vai conseguir evitar muitas armadilhas que são diariamente armadas por essas empresas que hoje no Brasil trabalham como verdadeiros predadores. Muito boa tarde, até a próxima sexta-feira com mais um programa da série Defenda-se.